estamos iniciando hoje, se eu não me engano, é a terceira aula, né? Que nós, na verdade, a quarta aula sobre o Cristo, as funções do Cristo encarnado, né? Nós já falamos aqui de Jesus como profeta, tratamos na semana passada Jesus como sacerdote e hoje eu quero continuar ainda nesse tema, para logo na sequência nós entrarmos na parte que nós tratamos Jesus como rei, né? Onde vamos tratar e enxergar o mistério de Cristo como rei. Falamos que o Cristo reencarnado tinha três grandes funções, uma como sacerdote, uma como profeta, uma como rei, e que no Antigo Testamento, de diversas formas, Deus apontou sobre tipo de sacerdócio, né? Nenhum como Cristo, né? Obviamente, mas nós tínhamos, por exemplo, o rei Davi, que era rei, era levita, né? E era sacerdote. Nós tínhamos o Samuel, que era profeta, juiz, né? E sacerdote. Então, nós, ao longo de diversos personagens, vamos colocar assim, bíblicos, nós enxergávamos essa tipificação de, né? E nós estamos estudando justamente agora esse aspecto que trata de Jesus como não só como profeta, mas como sacerdote e como isso impacta diretamente as nossas vidas e aquilo que nós queremos. Mas antes de nós darmos início aqui à aula propriamente dita, eu vou pedir para a pastora Tânia orar pela gente, para nós iniciarmos a nossa aula. Amém? Vamos orar. Amém. Aleluia, Senhor. Engrandecido seja esse santo nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez, Deus, nessa terça-feira, que o Senhor venha nos dar, Senhor, o espírito do teu conhecimento, Senhor, da tua palavra, que a gente possa entender, Senhor, aquilo que tu queres, Deus. Toma cada um, Pai, em tuas mãos, abençoa, Senhor, dá discernimento do teu espírito, Senhor. Toma o pastor Lúcio, a pastora Tati, tá, Pai, em tuas mãos. Abençoa o seu servo, Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas, Senhor, nesse dia, Deus. Eu te agradeço, Senhor, mais um dia, Pai, de estar aqui, Pai, diante de Ti e diante dos nossos irmãos, para aprender, Senhor, a Tua palavra. Amém. Amém, amém. Então, na semana passada nós vimos, obrigado, pastor. Na semana passada nós vimos começamos a entender, a olhar. Primeiro, eu queria saber se vocês tiveram alguma dúvida, né, na semana passada, e lembrar, né, eu até tive uma conversa eu e o Léo, né, Léo, falando sobre isso, né, que vocês fiquem à vontade para perguntar, para vocês abrirem o microfone, para falarem sobre aquilo que vocês têm dúvida, porque é importante que a gente tenha a certeza de que todos nós, né, que participamos aqui estejamos esclarecidos a respeito daquilo que nós vamos tratando, né? Então, na semana passada, nós tratamos sobre isso, sobre Jesus como o sacerdote, como aquele que haveria, né, através da sua vida e do seu ministério, substituir de uma vez por todas, né, o sacrifício que era realizado no Antigo Testamento através de animais, né, e pela expiação do sangue humano, e nós começamos a olhar justamente esses aspectos. Vou carregar aqui a lousa, deixa eu só. E aí nós vamos falar sobre a escolha do drive, tá até aqui, para ver se é essa daqui. Mas nós vamos começar a olhar, né, esse aspecto aqui, as faces, né, do ministério de Cristo e revisar um pouquinho o que nós falamos na semana passada, que a ideia é que fique bastante claro, né, bastante esclarecidos, né, vamos dizer assim, a respeito daquilo que é o sacerdócio de Cristo. Hoje eu preparei, né, um material que vai servir de apoio para a nossa aula. Deixa eu só abrir ele aqui. E amém. Nós estamos. Vocês estão vendo aí a minha tela? Conseguem ver? Sim. Então, a ideia, né, do estudo de número 28, né, que trata sobre o Cristo encarnado, nós vamos fazer continuar uma abordagem sobre Jesus como sacerdote, né? A ideia é que esse estudo vai aprofundar, né, a compreensão da função sacerdotal de Jesus Cristo, explorando a relevância, né, à luz do Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento, focado no livro de Hebreus, né? Nós estamos, inclusive, na série de mensagens Cartas para o Novo Mundo, e o livro de Hebreus ele é um livro que ele é escrito, obviamente, para judeus convertidos, né? E a partir dessa premissa de que é um livro onde o autor de Hebreus, que nós não sabemos, né, exatamente quem foi, mas escreve para judeus convertidos, ele vai fazendo uma série de paralelos entre Jesus superior a anjos, Jesus superior a Moisés, Jesus superior ao sacerdote levítico, né, e de Arão, principalmente, obviamente. Então, a gente vai ter esse aspecto de abordagem, né, para a gente ter esse entendimento. Então, o objetivo é desvendar, né, a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico, que era proferido, né, que era praticado, né, no Antigo Testamento, e conectar o sacrifício de Cristo ao conceito de mediação entre Deus e os homens. Né? Não somente Cristo vem, cumpre a lei, e, obviamente, muitas das práticas que eram estabelecidas no Antigo Testamento pelos sacerdotes, ela é descontinuada, né, como sacrifício por animais, a intermediação
entre o sacerdote, entre o homem e o sacerdote, e Deus, né, pelo sacerdote, estabelecendo agora um novo e vivo caminho direto a Deus através de seu filho. Então, você não tinha mais nenhum intermediador você não passa a não ter mais nenhum intermediador entre o homem e Deus, como era no Antigo Testamento, e nós falamos um pouquinho sobre isso na última aula. É importante que a gente tenha essa percepção e que nós possamos entender como é que isso impacta a nossa vida. Mas nessa introdução, né, até coloquei uma foto aqui do Getsemane, é importante entender que o Jardim do Getsemane ele é um ponto crucial, né, em todo esse movimento. Em que ponto exatamente, né? Do ponto de vista simbólico, como nós temos lá atrás, né, toda a governança, tudo aquilo que era estabelecido como governança, né, sobre a humanidade através de Adão e Eva, né? Primeiro Adão, depois Eva, onde Deus entrega para o homem, né, todo o governo sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo aquilo que tinha. E ali no jardim, o homem cai, né? Nós vimos já em Gênesis capítulo 2 e 3. O homem cai, entrega a governança de toda a criação a Satanás através do seu pecado e permite que através do pecado entre a morte no mundo e ele passa a ser submetido, né, à lei do pecado, né, e da morte, que o salário do pecado é a morte. Então, assim como o primeiro Adão ele falha lá atrás no jardim também o segundo Adão ele se faz vitorioso. Então, nós temos basicamente uma estrutura onde você tem um cabeça de raça, né, que a gente chama, né, cabeça de raça federal, que é Adão, que ele, através do seu pecado, junto com Eva, né, ele condena toda a humanidade a partir dali passa a nascer em pecado, né, e dominada pelo pecado. Nós temos aqui um segundo Adão, né, o segundo Adão, ou o segundo homem, né, que vence o pecado, negligencia aquilo que era a vontade de Deus. Não tomarás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus dá uma ordem expressa. Aqui vou tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal e eu vou decidir aquilo que é bom e ruim para mim. Eu vou fazer segundo a minha vontade, né, em outras palavras. E aqui Senhor, eu não desejo a cruz, eu não desejo a morte. Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a sua vontade. Desobediência em contraste com obediência. Insubmissão contrastado com submissão. Um jardim de derrota estabelecido aqui um jardim vitória. Então, essa introdução, né, aborda o conceito de sacerdote, sua importância na nossa teologia cristã, né? O objetivo da aula é compreender a função sacerdotal de Jesus e a sua superioridade e cooperação ao sacerdote levítico, né? Além de conectar, como disse antes, o sacrifício de Cristo ao conceito de mediação entre Deus e os homens, e tendo como texto base, né, Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas esses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas por meio do universo. E eu tenho chamado a atenção, principalmente na Carta do Novo Mundo, né, sobre principalmente essa visão de há muito tempo Deus falou, né? Há muito tempo Deus falou. Eu tenho sido insistente, de certa forma, nessa consideração, vamos dizer assim, para que vocês entendam que como é profunda essa declaração de Hebreus, né? De que se Deus tivesse se calado, se Deus tivesse se omitido ou ficado indiferente em relação a cada um de nós, a humanidade, a nossa perdição ela seria eterna. Mas Deus não somente não se cala, não se coloca de forma diferente, como ele não se cala e fala através de várias formas, de muitas maneiras, através de profetas e no ápice desse amor, ele não só fala através de homens ao longo de toda a história da Bíblia, mas ele mesmo decide vir falar à humanidade, se faz um de nós, se torna um de nós, e na sequência das cartas para o Novo Mundo lá de Hebreus, a gente tem falado sobre isso. Esse último domingo eu falei sobre como nós podemos superar a incredulidade. No anterior, eu estava falando sobre o tema foi Deus entende, baseado em Hebreus, se não me engano, 2,19, que fala que Deus se tornou um de nós e ele viveu e vivenciou as nossas tentações no aspecto de ser tentado também, não de cair em tentação, não de pecar, mas Jesus foi tentado, né? O diabo, por exemplo, durante o período que Jesus está no deserto, leva ele, olha, se prostrado você me adorar, eu te dou todas essas riquezas, faça isso, faça aquilo. Mas Jesus, em todo o tempo, ele se manteve fiel.
e como o filho fiel, como o homem, né, 100% homem e 100% Deus, mas como homem se manteve fiel, ele estabeleceu no sacerdócio dele, através dessa fidelidade, ele também falou a nós, falou aos nossos corações e falou a cada ser humano sobre esse amor de Deus, né? Jesus é a expressão de amor do próprio Pai. Então, quando Jesus, Deus não somente não fica indiferente, como Deus não se cala, ele ama a ponto de não se calar, ele fala de diversas formas ao longo do tempo, e no último ápice desse amor, ele fala através do seu próprio filho, ou vem a cada um de nós através do seu próprio falar desse amor. E aí, na semana passada, nós tratamos, né, sobre a questão do sacerdócio levítico, né? O sacerdócio levítico é apresentado como um sistema, né, de separação de serviço. Deus escolhe Arão e seus como sacerdotes, né, responsável por oferecer sacrifícios por Israel, isso está em Êxodo 28:1, e a tribo de Levi foi separada para o serviço do tabernáculo no templo, né, com diferentes funções atribuídas para cada ramo da tribo, né? Então, eu falei na semana passada, acho que eu cometi um pequeno erro e estou corrigindo agora. Eu até vou revisar o vídeo lá, mas está corrigido aqui. Eu falei que Coate, Merari e Gerson eram descendentes de Arão, mas não, são da tribo de Levi, são descendentes de Levi, né? Levi teve como seus descendentes, né? Coate, Merari e Gerson. E aí você tem três estruturas: gersonitas, meraritas e coatitas, e cada uma dessas linhagens tratava de um aspecto específico, né, dentro do serviço no templo, né? No tabernáculo inicialmente, depois no templo. Traga a tribo de Levi e apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e atenderão às necessidades dos israelitas no serviço do tabernáculo. E que aspectos eram esses, né? Propriamente dito, né? Então, Coate, conforme Números 4, de 4 a 15, ele era responsável pelos utensílios sagrados do tabernáculo. Merari, né, ou Meraritas, Coatitas, cuidava da estrutura dos pilares do tabernáculo. E Gerson, os Gersonitas, transportava as cortinas e as coberturas do tabernáculo, conforme Números 24, de 24 a 28. E o que é isso, né? Deixa eu colocar aqui uma outra opção, vou pegar de abril, se ela abriu, se pegar aqui. E nós falamos, né, nessas últimas aulas sobre isso, né? Então, o que estava estabelecido? Eu falei da lei e estava tratando justamente do tabernáculo, né? O tabernáculo era essa estrutura que nós vemos aqui. Deixa eu apagar aqui meus dados da anterior. Então, o que nós estávamos falando aqui era essa estrutura que nós vemos aqui abaixo, né? Onde dentro dessa estrutura você tinha basicamente todo o culto, né, de adoração a Deus era estabelecido dentro da estrutura do tabernáculo, né? E ao redor. E o tabernáculo era toda essa estrutura. Então, quando nós começamos a falar, e como é importante, eu falava na semana passada, da questão da intermediação, né? A gente fala assim, às vezes, de maneira um pouco en passant, né? Não, porque a intermediação, não existe mais intermediação entre Deus e o homem, não. Cristo é o nosso único mediador, né? Como Deus, nós temos um novo vivo caminho, porque eu até falei na semana passada, usando esse exemplo bastante simples aqui de estrutura, mas imagina que você essa pessoa aqui, por exemplo, né? Então sei lá, tá você aqui, a sua amiga, a sua mãe, né? Tipo, as irmãs da igreja, enfim. Eu gosto de dar um exemplo bem claro, né, sobre isso, mas imagina que aqui, cada um de nós, né, os homens da igreja, tá eu, o Marco, o Léo aqui conversando, vamos dizer que a gente fosse da tribo de Israel, do povo de Deus nesse tempo, né, nesse aspecto. Olha quanta separação havia entre essas pessoas e a presença de Deus que estava dentro aqui da estrutura do santuário, dentro do Santos dos Santos, e era representado aqui pela Arca da Aliança. Havia uma distância, havia uma separação bastante considerável, né, entre a presença de Deus que ficava aqui no tabernáculo, né, que era manifesta em cima da Arca da Aliança, e essas pessoas. Então, quando nós falamos aqui sobre como Deus ele encurtou, né, ele tirou essa intermediação, a ponto que hoje eu, você, a congregação dos santos, né, que são o arraial de Deus, a igreja de Cristo, ela não tem mais intermediários entre eles e Deus. Eu e você não temos mais intermediários, né?
o véu foi rasgado, né? A cortina foi rasgada. E aí nós temos esse livre acesso. E eu vou voltar nesse assunto, mas voltando aqui na questão que nós estamos falando de Coate, Merari, né? Meraritas e os Gersonitas. Então, os coatitas, eles eram responsáveis pelos utensílios sagrados. Então, tudo aqui que você vê de utensílio, ó, nessa estrutura, né? Aqui para cima tem mais um pouquinho. Está vendo aqui, ó, tá vendo? Os candelabros, as mesas, todas as estruturas aqui, né, de utensílios propriamente dito. Quem cuidava era a tribo dos coatitas. Os meraritas cuidavam dos pilares, né? Essas estruturas aqui, ó, onde eram armadas, né, as estruturas do tabernáculo e, por fim, os gersonitas transportavam as cortinas, né, maiores e a cobertura do templo. Então, Deus, desde o início, né, desde quando ele estabelece, e aí você pode entender o Antigo Testamento dessa forma, né? Eu até fiz aqui um monte de rabisco, mas você pode entender aqui dessa forma como é que funcionava, né? A estrutura daquilo que Deus construiu, né? Como forma de adoração para o seu povo. Como é que Deus trabalhou naquele tempo já organizando o culto, né? Já organizando as estruturas de adoração e de serviço ao reino, né? Por isso que nós vemos hoje a igreja também estruturada, também com cada pessoa, né, exercendo o seu ministério. Por isso que a gente diz que cada cristão, né, tem uma função, né, como nação santa, como povo eleito, como uma nação de sacerdotes, tem a sua função no reino, né? Então, eu falava na semana passada, né, considerando as 12 tribos, então você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis tribos aqui e aqui 5 tribos, por quê? Sendo que essa aqui é a tribo de José, né, que era dividida em duas meia tribos, Efraim e Manassés, Deus destaca uma dessas tribos, que é a tribo de Levi. E a tribo de Levi, né, tinha como linhagem direta, né, eu coloquei Arão aqui, ela tinha como linhagem direta, né, aqui diretamente, tudo que eu tinha apagado, ela tinha aqui como diretamente nessa linhagem, ela tinha ali logo abaixo Coate, Merari, perdão, eu até escrevi errado, botei Merari e Gerson para cuidar desse serviço do templo, né? Então, o que isso significa só para termos do nosso entendimento, né? Todo é, todo todo levita, né? Todo levita, vou fazer melhor, como é que eu posso dizer? Todo sacerdote, ele era levita, mas nem todo levita era sacerdote, porque dentro dessa estrutura aqui, né, dos filhos de Levi, você tinha essas Coate, Meraritas e Gerson. Todos são descendentes de Levi diretamente. Só que, ainda dentro da tribo de Levi, Deus destacou uma família. E essa família foi a família de Arão. Então, de Arão saía todos uns sacerdotes, e os outros serviam, auxiliavam, né, esses serviços no templo. E a gente vai ver em Hebreus que fala sobre esse sacerdócio e fala de um outro sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, voltando lá para a estrutura, esses homens aqui, né, essas famílias, eles cuidavam do serviço na casa do Senhor, cada um segundo a sua função, cada um segundo as suas atividades, cada um segundo aquilo que Deus tinha estabelecido. Deus sempre teve um culto organizado em todo o tempo. Se você entender que você tem ali, inicialmente, na Bíblia, na sua Bíblia, você vai ter Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Qual é a relação disso? Isso aqui é o que nós chamamos, né, do Pentateuco. Esses aqui é o que nós conhecemos como o Pentateuco. Significa Pentateuco. São os 5 primeiros livros, né, da Bíblia e os 5 livros escritos por Moisés. Moisés, ele escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, ele é o autor desses primeiros livros. E aí você tem Gênesis aqui, que conta a história da origem. Você vai ter Êxodo, então aqui vai contar a origem, você vai ter aqui a origem. Aqui em Êxodo, você vai ter a libertação do Egito, Em Números, você vai ter a contagem, o censo, né, do povo para preparação para a guerra, tá? Para a entrada na Terra Prometida. Em Levítico, você vai ter como se fosse aqui, na verdade, um grande parênteses. Deus abre um parênteses e começa aqui, estabelece, né, o serviço a Deus. Aqui é estabelecido o serviço a Deus, o sacerdócio é estabelecido aqui. Então, todas as
essas funções são reguladas, né, de maneira efetiva através do livro de Levi. E aí, nesse meio tempo aqui, nesse espaço de tempo, né, entre a saída deles, né, a libertação do povo e o estabelecimento do serviço a Deus, que o povo peca e Deus define que eles viveriam 40 anos, na verdade, até que a última daquela geração, com exceção de Josué e Caleb, morresse, eles não entrariam na Terra Prometida. E aí você tem o livro de Deuteronômio, que é, inclusive, por isso o nome da nossa igreja, o livro onde aquela primeira geração havia morrido e na segunda geração Deus precisaria refalar ou falar novamente tudo o que a primeira geração havia ouvido. Então, tudo que aquela primeira geração que morre no deserto havia ouvido, Deus precisava falar novamente porque aquelas pessoas haviam morrido no deserto, e essa geração de Deuteronômio era uma geração que ela já se encontrava, né, às portas de entrar na promessa que Deus tinha para eles, né, sendo o último daquela geração que cai no deserto. Moisés é o último a cair, e aí eles assumem, eles são capitaneados ou liderados por Josué já na entrada da Terra Prometida, mas então, como eles eram todos crianças, ou nem nascidos, ou abaixo de 20 anos, Deus precisou falar novamente, né, o Deuteronômio, falar novamente tudo aquilo que eles haviam ouvido. Então, esse sacerdócio ele é estabelecido a partir desse momento aqui na história de Israel, né? Você tem ali, depois de eu voltar aqui, mais ou menos, aqui na linha do tempo, você tem, então, esse período aqui em Gênesis até mais ou menos ali Deuteronômio, né? Depois você tem o livro de Josué, e aí lá mais na frente, né? Quando a gente for olhar mais na frente, Samuel é o último juiz, né? Você vai ter aqui o livro de Juízes depois disso, né? Josué depois Juízes, aí você vai ter Samuel lá como último profeta, lembra? Profeta, sacerdote e juiz, né? Ele é chamado juiz de transição. Quando o povo escolhe um rei, primeiramente escolhe Saul, que é uma escolha segundo o desejo do povo. Depois Saul peca e Deus levanta Davi. Davi tem um filho chamado Salomão. Davi sente no seu coração o desejo de construir uma casa para Deus, né, um palácio para Deus, né, um local para Deus habitar, uma vez que até aquele momento Deus ainda estava habitando no tabernáculo, dentro da arca. E aí ele pede a Deus que ele concedesse. Deus fala que ele tinha muito sangue nas mãos, mas que se agradou e que seu filho construiria isso. E aí, aqui mais ou menos, no reinado de Salomão, nós vemos ele construir o templo, que é mais ou menos essa é a estrutura, né? Que é muito próxima daquilo que era o tabernáculo em termos de organização. Então, assim como no templo, né, você tinha ali uma divisão interna dentro da estrutura do santuário, né, do Santo dos Santos. Aqui fora, mais ou menos nessa região, você tinha aqui o pátio, né, a estrutura do pátio, tá vendo? Até as estruturas do altar de incenso, tá? Aqui era queimado, né, a gordura, a carne e tal, derramado o sangue. E aí você tinha dentro dessa estrutura, né, aqui dentro já conhecida como... Essa estrutura aqui, ela se dividia dessa forma. Uma primeira parte, que é essa parte aqui que a gente vê com a menorá, né, com o candeeiro, né, que representava, e aqui tem a questão, né, de cada uma dessas representações, né? Então, você tinha o altar de incenso, aqui a mesa dos pães asmos, né, onde ficavam ali representando os pães asmos, que era um elemento importante desde a saída do povo, né, do Egito na Páscoa. E aí você tinha essa divisão aqui, efetivamente, né, que era, você tinha uma cortina, um véu grosso, né, que fazia a separação entre o santo lugar e o santíssimo, o santo dos santos. No santo dos santos é onde ficava a arca, que era a representação efetiva daquilo que nós entendemos, né, que havia naquele momento, que era a representação e era a presença do próprio Deus vivo manifesta ali no meio do seu povo. Então, uma vez por ano, um homem, o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava, né, fazia o sacrifício do cordeiro, né, do sacrifício, um cordeiro perfeito, e ele entrava nessa estrutura aqui para ofertar uma vez por ano. Ele aspergia, né, sobre a tampa da arca, que por isso que é propiciatório, né, que era o lugar de propiciação, de derramamento do sangue, quando a propiciação de Cristo, derramar de Cristo, né? Ele aspergia o sangue sobre essa estrutura uma vez por ano,
e isso acabava cobrindo, né, estendendo o perdão de Deus para todo o povo. Então, uma vez por ano, o povo era perdoado em seus pecados através desse ritual, né, de propiciação, de derramamento do sangue. Só que aqui nós tínhamos alguns problemas efetivos, né? O primeiro deles era o povo, e aqui em volta do tabernáculo, né, ficava 3 tribos, né, de cada lado, tinha 3 tribos, 3 tribos, 3 tribos, 2 tribos, mais 2 meia-tribos, né, que formavam o total do povo de Israel, e só que nenhuma dessas pessoas chegavam até esse lugar, até o santo. Elas dependiam, primeiro, de intermediadores para que isso ocorresse, e somente uma vez por ano, esse homem que representava todas essas pessoas podia entrar na presença de Deus para sacrificar e fazer a propiciação pelo pecado do povo. Só que isso gerava uma série de problemas. Primeiro, pela intermediação. Segundo, que esse sacrifício, né, essa aspersão, e esse que vai falar em Hebreus, era feito todo ano. Então, só cobria o pecado daquele ano, então, aqui é o início de um ano, aqui é o término de outro. Então, só cobria aquele período de pecado, né? E quando a Bíblia trata sobre isso, né, ela diz que o sacrifício de Cristo ele foi perfeito porque não somente ele tratou o pecado daquele período de tempo, os pecados passados, mas pecados presentes, passados e futuros. Por isso que, quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus, como o sumo sacerdote, e ele entra, né, como era o papel desse homem, que era uma tipificação, ele entra e faz um sacrifício perfeito de uma vez por todas, para que toda a humanidade, não só a tribo, mas toda a humanidade, pudesse ser justificada através do seu sangue, através da sua propiciação, da sua oferta. Então, Jesus ele foi o cordeiro, ele foi o sumo sacerdote, aquele que ofertou para que, de uma vez para sempre, não necessário no próximo ano, na próxima mês ou na próxima semana, mas de uma vez para sempre por toda a humanidade. Então, Jesus tem um sacerdote superior, né? Em Hebreus fala sobre isso, superior ao sacerdócio levítico por conta disso, obviamente. Sacrifício uma vez para sempre. Não cobrir somente o povo de Israel, mas todo aquele que confessar o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? Toda língua que confessar, todo joelho se dobrar, é através do batismo, né? Para receber a marca, né? Aqui esse povo, para ser considerado, né, israelita, os meninos, né, eram circuncidados, né, um dia, e essa circuncisão, Paulo diz que agora continua a existir, mas agora no coração do homem, não mais no seu corpo. Então, Jesus entra nessa estrutura, né, não nessa estrutura, mas tipicamente, né, e oferece sacrifício de uma vez por todas. E a Bíblia é muito categórica, né, para dizer que naquele momento, no tempo, no momento que Jesus morre pelos nossos pecados, né, e está tudo consumado, que ele fala tetelestai, né, que está consumado ou está pago, a Bíblia fala que o véu que havia, né, que separava a presença de Deus, o santo dos santos, né, de toda a humanidade, né, para ter esse acesso, ela diz que esse véu foi rasgado por Cristo de cima e embaixo, de maneira que não há mais separação entre nós e Deus. Nós temos um novo e vivo caminho pavimentado pelo sacrifício. Nós somos agora não só chamados a ter esse acesso à presença de Deus, e por isso que nós dissemos que em Cristo Jesus nós somos sacerdotes, né? Todo crente tem o sacerdócio universal do crente. Ou seja, você não precisa mais de ninguém aqui te intermediando. Toda a separação que havia entre essas pessoas, que éramos nós, ela acabou. Nós podemos entrar diariamente, todos os dias da nossa vida, até a presença do Deus vivo e oferecer sacrifícios, não mais mortos, sacrifícios vivos, sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração, sacrifícios de glorificação a Deus, reconhecimento da grandeza, da soberania. Nós podemos ofertar o nosso culto, que agora não é mais simbólico, mas é racional a Deus, ao Senhor todos os dias. E nós podemos, não mais pelo sangue de Jesus, nós não precisamos mais depender de um homem. Nós somos agora esse sacerdote. Cada crente tem um sacerdócio universal. Você pode entrar todos os dias no poder que há no nome de Jesus, ofertar sacrifícios vivos, né? Tomando de adoração, de louvor a Deus, né? Como subia aqui a gordura, subia como aroma agradável às narinas do Senhor, o seu louvor, a sua adoração. Por isso que nós damos glória a Deus, glória ao teu nome, porque a gente não oferta mais carneiro, cabrito, gordura, o que sobe até as narinas de Deus como incenso suave, como aroma agradável, né? Como era feito lá, oferecer incenso, mirra, gordura de animais.
né, que iam até a presença de Deus, o que sobe até a presença dele é o nosso louvor, a nossa adoração. E o altar passa a não ser mais externo para queima disso, mas interno. O altar passa a ser não mais uma pedra, não mais uma mesa, mas passa a ser o meu, seu coração. No meu e no seu coração, nós queimamos a nossa oferta viva ao Senhor, oferta de adoração, oferta de agradecimento, oferta de glorificação ao nome de Deus. E através desse novo e vivo caminho, podemos espiar pelo nosso pecado no poder do sangue do Cordeiro, dizer, Senhor, nos purifica. Senhor, eu confesso o meu pecado, eu purifica, Senhor, a minha vida, em nome de Jesus, e no sangue do Cordeiro, sendo santificados, nós podemos entrar com ousadia, é isso que a Bíblia fala, com ousadia, nós podemos adentrar até a presença do Deus vivo, nós podemos entrar até a presença do Senhor. Esse homem aqui, ele entrava, né, diz o rito, com uma corda amarrada ao seu pé, porque se ele entrasse em pecado e morresse, eles poderiam puxar, né, que ninguém poderia entrar para recolher o corpo. Então, na barra da sua veste tinham guizos, né, para eles saberem dessa movimentação, que ninguém poderia adentrar. Só que hoje não precisa mais ninguém amarrar uma corda no seu pé, você não precisa mais ter um sino no seu corpo para dizer se você ainda está vivo ou não quando você entra porque em Cristo Jesus nós não temos mais medo, nós não precisamos mais temer. Pelo contrário, a Bíblia diz que em Cristo Jesus não há nenhuma condenação. Nós somos mais que vencedores e nós fomos transportados, né? Não somente dessa posição de pecadores distantes de Deus, mas nos tornamos, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, nos tornamos uma nação separada, santa, sacerdote, que reinam, assim como Cristo é profeta, sacerdote e rei, nós fomos convidados, né, numa vida de eternidade, através de sermos cordeiros de Cristo, a reinarmos com Ele, a vivermos na presença de Deus com Ele como sacerdote e a falarmos daquilo que temos ouvido e visto e ouvido de Deus como seus profetas. Então, o sacrifício de Cristo ele é fundamental para que nós entendamos exatamente aquilo, o que representa, qual é a bênção que nós temos em poder entrar na presença do Senhor. Por isso que não é um jargão evangélico, protestante, gospel, o que você quiser chamar, dizer que cada culto é um culto. Não, cada culto é a chance que você tem, que eu tenho, de acendermos o nosso coração como um altar diante do Senhor. Quando você entra na presença de Deus, quando eu entro na presença de Deus, nós temos a chance de acender o nosso coração e o nosso altar na presença do Senhor. Então, como aqueles homens levavam lá os utens do tabernáculo, o altar para queimar as ofertas, o incensário, a mirra, todos aqueles itens, cada cristão hoje, cada crente nascido de novo, ele é convocado a exercer o seu sacerdócio diante de Deus. Hoje, quem leva a estrutura do templo, do tabernáculo de Deus, somos cada um de nós, porque Deus escolheu não mais habitar no coração não mais em tendas, não mais em templos feitos por mãos humanas, mas Deus construiu, talvez essa seja a melhor definição, Deus construiu para si mesmo um tabernáculo. Deus construiu para si mesmo um templo de adoração. E esse templo de adoração que Deus construiu somos eu e você. É o meu e o seu coração. Deus te separou para ser um altar de adoração a Ele, para ser um local de adoração a Ele. Então, por isso que nós falamos sobre a importância de nos conservarmos em santidade, de termos o nosso corpo e nosso coração e nossa mente separados para o Senhor. Você é tabernáculo de Deus. Você carrega a presença de Deus. A arca da aliança, ela não existe mais por um único motivo. Porque dentro da arca você tinha maná, né? E você tinha basicamente ali maná e as tábuas da lei. Deus disse: olha, chegará o tempo que eu escreverei a minha lei, não somente não em pedra, não em tábuas, mas escreverei no coração do meu povo. E Deus escreveu no meio do seu coração. O maná, que era o sustento do povo no deserto, ele cai de outra forma. Cristo é o maná que desceu do céu. Ele é o nosso pão de sustento diário. Jesus habita no seu coração. Você é a arca da aliança de Deus. É eu e você que carregamos a presença de Deus no meio de um mundo caótico e perdido. Então, cada cristão, cada um de nós fomos chamados para exercer esse ministério, para exercer esse sacerdócio que agora não mais pertence a um grupo de pessoas, mas para todos aqueles que confessam o nome de Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. A partir desse entendimento, né,
nós temos uma entendendo que esse sacerdócio ele é falho, né? O sacerdócio de Arão e de seus descendentes levíticos ele foi falho. O autor de Hebreus estabelece uma outra estrutura, né? Jesus é apresentado como um sacerdote eterno, diferente do sacerdote levítico que tinha um período de serviço limitado. Eles espiavam uma vez e tinham que voltar de novo. O sacrifício era imperfeito, porque não resolvia a situação. Eles precisavam voltar sempre para oferecer. O povo pecava, precisava levar uma oferta pelo pecado. O povo errava, precisava levar uma oferta pelo pecado. Era imperfeito nesse aspecto. Mas o sacrifício de Jesus ele era diferente. Ele era diferente do Levítico, e lógico e óbvio que seu sacerdócio também era diferente. E aí o sacerdote de Cristo é descrito como sendo segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdote eterno, sem início e fim, conforme Salmo 110, 4. E aí, em Hebreus 7,17, diz: Pois sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Quem era Melquisedeque? Melquisedeque, se você for estudar na história bíblica, é um sacerdote a quem Abraão ele leva, depois de ter uma vitória, para ofertar parte, né, dar o seu dízimo e ofertar diante do Senhor. Né? A Bíblia não fala sobre Melquisedeque. Deixa eu pegar esse texto aqui e aí nós podemos ler. Deixa eu pegar esse texto aqui, por favor, só um minuto. E aí nós podemos ler, só abrir só um... Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 14, se você quiser acompanhar comigo, para você poder acompanhar aqui o que nós estamos lendo. Gênesis 14, nós vamos ler os versículos 17 e 18, eu vou ler um pouquinho antes, no versículo 14. Gênesis 14, versículo 14. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em peregrinação, em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo que possuía, juntamente com mulheres e o restante dos prisioneiros. Voltando a Abraão, ainda era Abrão, tá? Não tinha se tornado Abraão ainda, né? Só depois que Deus mudou o nome dele. Voltando a Abrão, da vitória sobre Kedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, no vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os... E aí... segue a história, mas o que nós temos aqui é o aparecimento, né, desse homem, né, dessa figura, que a Bíblia só diz o seguinte: olha, então Melquisedeque, rei de Salém, Deus Altíssimo, trouxe o pão e vinho e abençoou Abraão. Somente isso, né? O que acontece é que, normalmente, né, quando você tem a introdução de algum personagem, principalmente bíblico, né, qual é normalmente a estrutura que você tem, que você segue ali inicialmente, né? Você diz assim, Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, você dá a genealogia, né, daquele personagem, a origem dele, né, quem era o seu pai, quem era o seu avô, quem era o seu bisavô, né? Você vai ver isso na genealogia de Cristo, por exemplo, e de outros personagens bíblicos ao longo do tempo. Só que a Bíblia diz que somente que esse homem, Melquisedeque, ele aparece, ele é rei de Salém, que era Jerusalém, né? Salém era a cidade onde ficaria futuramente Jerusalém, e diz que ele já é isso aqui a gente está falando antes de toda aquela estrutura. Aqui ainda não tinha o Pentateuco, não tinha a lei, não tinha Moisés. Lembra que é Moisés que escreve esse relato, né? Então, só diz que esse homem era sacerdote do Deus Altíssimo, né? E trouxe o pão e vinho e abençoou Abraão. Então, ele, como sacerdote, né, Deus Altíssimo, tinha o poder de abençoar Abraão. E ele diz: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E diz que Abraão entregou o dízimo de tudo, né? Antes da determinação da lei, antes de ser. Tem gente que fala, mas a lei fala sobre dízimo, a lei acabou. O dízimo ele é antes da lei, né? Assim, ele já era uma prática anterior à lei e depois eles têm entendimento que, mesmo após a lei, já no período de Cristo, era algo que ficou natural entre os judeus convertidos e os homens e mulheres que participavam da igreja naquele momento. Mas eu não quero falar sobre dízimo agora, mas só para registrar essa passagem que fala do dízimo já anterior, né, como prática anterior à lei. A lei acabou, agora é o Antigo Testamento pelo Novo, e no Novo
não tem dízimos e ofertas. Não é que não tenha, não tem mais como obrigação, né? Ele é levado a um patamar maior. Ele fala que agora ele precisa ser um desejo, ele precisa ser um entendimento de um coração grato a Deus, que reconhece Deus em todos os seus caminhos. Por isso que não é obrigatório, não, mas deve ser feito se você tem um entendimento de um coração, né, para Deus e sobre tudo aquilo que Deus sustenta e representa a sua vida, sim. Mas era a lei? Não, ele é anterior à lei, né? Era estabelecido anteriormente à lei. Mas aqui não é o ponto sobre isso. Mas diz que essa figura de Melquisedeque aparece, ele é rei de excelência, sacerdote de Deus Altíssimo. Então, você tem um sacerdote do Deus Altíssimo que é destacado da linhagem de Arão. Arão nem tinha nascido aqui, era bem anterior a Arão, mas ele já era sacerdote. E o autor de Hebreus vai tratar justamente sobre isso. Ele fala, olha, esse homem, né? Jesus, pois sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus não tinha como Melquisedeque, né? Jesus não, em relação ao seu sacerdócio humano, seu nascimento humano, mas Jesus não tinha ninguém é antes ou depois de Cristo. Jesus, ele é o sacerdote único, né? Ele é o alfa e o ômega, ele é o fim sobre todas as coisas. E aí ele vai tratar sobre isso, ele fala, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por ele. Diferente de Arão que morreu, dos seus filhos que morreram, dos outros sacerdotes que morreram, diferente de todos esses homens, né? A Bíblia fala em Hebreus que Jesus ele é sacerdote permanente, ele está eternamente instituído e constituído diante de Deus como sacerdote para ofertar, né, para salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam de Deus, pois vive para sempre, intercede para sempre. Jesus, o sacerdócio de Cristo não tem fim, ele foi estabelecido para toda a eternidade. E aí o sacrifício de Cristo, né? O sacrifício de Cristo é apresentado como um sacrifício perfeito, que substitui os sacrifícios contínuos do sistema levítico, então toda aquela morte de animais, aquela sistematização de oferta pelos pecados, Jesus ele substitui de uma vez para sempre. Jesus, como mediador perfeito, ofereceu-se como sacrifício único e suficiente, estabelecendo uma nova aliança entre Deus e os homens. Então, Jesus ele é o mediador perfeito, por quê? Porque ele se ofereceu uma única vez, um único sacrifício, e a única vez e o único sacrifício foram suficientes para estabelecer uma nova aliança entre Deus e os homens. A antiga aliança era a sombra da nova aliança. Lá, diversos sacrifícios, diversos derramamentos de sangue, diversas vezes, era impossível cobrir a multidão de pecados. Aqui na nova aliança, um único sacrifício, um único sacerdote, uma única vez, o suficiente para estabelecer uma nova aliança eterna entre Deus e os homens. E Hebreus diz, não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por meio do seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, lembra da estrutura lá? Ele entrou nos Santos dos Santos de uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Enquanto o sumo sacerdote entrava, não com sangue próprio, mas com sangue de bodes e novilhos, aspergia todo ano e tinha que voltar no ano seguinte, no ano seguinte, no ano seguinte, no ano seguinte. Jesus, ele entra não com sangue de bodes e novilhos, mas com o seu próprio sangue, como oferta, né, perfeita diante de Deus. Ele entra no Santo dos Santos, até a presença de Deus, que era o que representava a arca, e de uma vez por todas, diante dos santos anjos, diante de toda a criação, diante de tudo aquilo que é o mundo espiritual, Jesus, uma vez por todas, obteve a redenção eterna. Ele cobre não somente os pecados presentes, mas passados e futuros. Por isso que eu quero enfatizar sobre isso. Pastor, por que você fala tantas vezes, está falando sobre isso? Porque se você entende isso, meu irmão, você vai ter firme no seu coração que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastor, eu errei no meu passado. Pastor, eu fiz. Meu irmão, você confessou o seu pecado. Você se arrependeu daquilo que você fez. Então, ninguém pode mais te condenar. O homem não pode te condenar. As pessoas não podem te condenar. A sua família não pode te condenar. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Qualquer coisa fora disso é ataque de Satanás contra a sua vida. É o acusador tentando, de alguma maneira, desestabilizar você, desestabilizar o seu coração. E aí ele continua em Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará. Ele está falando sobre o sangue aqui, né? E ele continua no 13. Eu vou ler o 13 e o 12 e o 13, mas ele trata sobre isso de maneira clara, né? Hebreus 9. Diz assim, ó,
não por meio do sangue de bodes e novilhos. Vou ler o texto, pegar, passar, pronto. Vou ler do versículo 7. Vamos ler, terminar com esse texto. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considere a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são os homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Ou seja, né, Levi ainda haveria de nascer. Se possível alcançar a perfeição por meio de sacerdote levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão? Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, do qual ninguém jamais havia sido servido diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor descende de Judá, tribo do qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. O questionamento dos judeus naquela época era como Jesus pode ser da tribo de Judá e ser sacerdote, se sacerdote só era vindo da tribo de Levi. E ele está dizendo, o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, pois sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil. A ordenança anterior é a lei. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. E Jesus tornou-se por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Daqueles sacerdotes tem havido muito, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. Está falando da tribo de Levi. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por ele. É de um sumo sacerdote como esse que precisavam, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui o sumo sacerdote a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para si. O mais importante de que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, a qual se sentou à direita do trono de majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo do Senhor erigiu, e não a homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também tivesse algo oferecido. E aí eu vou avançar aqui, que eu já tinha falado de Melquisedeque, e aí eu vou avançar lá para o versículo 12. Não por meio do sangue de bode. 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele não adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem. Perdão, desculpa. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertence a essa criação. Não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve redenção, a eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus,
purificará nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus. Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate para pelas transgressões cometidas sobre essa nova aliança. Então, é muito claro no texto de Hebreus, quando é tratado sobre essa nova aliança, sobre esse novo sacerdócio. Em Cristo Jesus, uma vez por todas, foi oferecido um sacrifício pela mim e sua vida. Em Cristo Jesus, de uma vez por todas, uma nova aliança foi estabelecida comigo e com você, de modo íntimo, pessoal e sincero. Não existe, baseado no sacrifício de Cristo na cruz, ninguém que possa acusar você diante de Deus, a não ser que você aceite isso sobre a sua vida. A Bíblia diz que se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda a nossa iniquidade, de modo que não existe mais condenação sobre a sua vida e sobre a minha vida. Erramos, pecamos, mas se confessarmos nossos pecados diante do Senhor, é o Senhor que nos não vem de nós, é dom de Deus, é graça, é misericórdia do Senhor. Precisamos tomar posse disso, e por isso eu tenho feito questão de deixar claro sobre essa questão do sacerdócio de Cristo. Existem muitos cristãos que vivem uma vida espiritual pobre, caída, enfraquecida, porque não conhecem, não tomam posse daquilo que Deus te entregou, daquilo que Deus nos entregou. Um sumo sacerdote, um sacrifício perfeito, de uma vez por todas. Ah, pastor, mas então eu vou continuar pecando que só pedir perdão e tudo bem. Se você pensa ainda assim, você precisa realmente rever a sua fé. Você ainda não é convertido de todo o seu coração. Se você ainda tem prazer no pecado, se você ainda planeja o pecado, se você entende que se uma vez que Jesus perdoa os meus pecados, eu vou continuar pecando porque está tudo bem, você precisa se converter, você precisa se converter a Cristo, você precisa encontrar em Deus a razão para a sua vida, porque ela ainda não existe. Mas se você é um cristão sincero, nascido de novo, do poder do Espírito, você não tem prazer no pecado. Nós pecamos, mas não temos prazer no pecado. Uma vez que não temos prazer no pecado, uma vez pecando, confessando nossos pecados, é baseado no sacerdócio de Cristo, no sacerdócio construído e consumado na cruz do Calvário, uma vez por todas, um único sacrifício para toda a eternidade. No poder do sangue de Jesus é que nós temos a certeza que não existe mais condenação sobre a mim e sua vida. Portanto, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, e eis que tudo, absolutamente tudo se fez novo na minha, na sua vida. Não deixe o passado te acusar, não deixe as pessoas te acusarem, não deixe absolutamente ninguém apontar o dedo sobre você. Você foi assim, você era assim, eu era assim, mas agora em Cristo Jesus nós temos uma oportunidade de viver uma nova vida. Nós temos a nossa conta zerada para vivermos eternamente com Deus. Jesus abençoe a sua vida, Jesus abençoe a sua semana, que você possa meditar sobre isso. É um assunto bastante denso sobre muitos aspectos, mas você precisa ter essa noção. Você é sacerdote do Deus vivo. Você é o tabernáculo de Deus. Você carrega onde Deus decidiu habitar, não mais em templo feito por homem, não mais em tendas feito por mãos humanas. Deus construiu um tabernáculo para si, e esse tabernáculo é o meu, o seu coração. O seu coração é o altar, os seus sacrifícios são vivos. Louvor, adoração, glórias a Deus. E nós, em Cristo Jesus, temos acesso ao novo e vivo caminho para exercer o nosso sacerdócio e ofertar diante do Senhor, através do nosso culto racional. Todas as vezes que começamos um culto na igreja, que você entra no secreto da sua casa, que nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor, nós estamos oferecendo incenso, aroma agradável diante do trono de Deus, que é digno de todo o nosso louvor e adoração. Amém? Jesus abençoe a sua vida. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Também me estendendo um pouquinho, eu comecei um pouco mais tarde. Amém? Vocês estão aí? Amém. Amém? Amém. Amém, pastor. Então, sim. Jesus abençoe a sua vida, que você possa tomar posse. Não deixe ninguém tomar sua vida como uma acusação. Creia no poder do sacrifício de Cristo. Ele disse que faria, e ele fez, como ele havia dito. Lembra? Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Deus falou de muitas formas, de diversas maneiras, antes de nós, aos antepassados do povo de Israel e a todos nós. E Deus falou, não somente falou como fez, Deus disse que faria, e Deus cumpriu com tudo aquilo que ele faria. Não duvide do poder de Deus na sua vida.
Deus pode fazer tudo aquilo que Ele te prometeu. Jesus abençoe. Eu vou pedir para, não sei se a Yasmin está com o microfone. Você pode ou você está trabalhando hoje? Se você puder orar. Tô sim, pastor. Amém. Vamos orar então para encerrar nossa aula. Amém, Senhor. Aleluia, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai. Como é bom, Senhor, estar reunido com os meus irmãos, Senhor, em mais uma terça-feira para compartilhar, Senhor, dos seus ensinamentos. Pai, agradeço pela vida de cada um que esteve presente aqui, Senhor, nessa noite, que se disponibilizou, que estava presente de coração. Senhor, aqui juntos para saber ainda mais, Pai, do seu conhecimento, reter mais conhecimento, Senhor, sobre o seu Filho Jesus, Senhor, que morreu na cruz do Calvário para salvar todos nós dos nossos pecados, Pai. Como é bom, Senhor, estarmos aqui reunidos, Pai, sabendo, Senhor, que isso criará raízes em nosso coração, Senhor, que possamos ter, Senhor, sabedoria, Senhor, maturidade, Senhor, em Ti, para que nossa boca proclame, Pai, que nossa boca fale, Senhor, mais de Ti para as pessoas, aqueles que não conhecem sobre o Seu Filho, sobre sua misericórdia, Senhor. Pai, peço, Senhor, em nome de Jesus, que abençoe a vida dos nossos pastores, Senhor, a vida de suas famílias, Pai. O pastor, Senhor, que é tão disponível, Senhor, com um coração tão generoso, Senhor, que sempre está aqui disposto, Pai, a trazer mais e mais conhecimento, compartilhar do seu conhecimento, Senhor, conosco, Pai. Peço que o Senhor abençoe, Senhor, a vida dele, a vida secular dele, Senhor, a vida ministerial do nosso pastor, da nossa pastora, da pastora Tânia, da família, Senhor. Peço que o Senhor abençoe a vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos que estavam aqui comigo presentes nessa noite, Pai. Que tenhamos uma noite, Senhor, de descanso na sua presença, que possamos ter uma ótima noite de sono, um restante de semana, Senhor, cada vez mais conectados a Ti, adorando, glorificando o Seu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Jesus te abençoe, Yasmin. Obrigado. Amém. Quinta-feira, nosso culto online, em nome de Jesus, uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos às vias aí, a partir de hoje, falta 31 dias para a estreia do Conexão, amém? Para a nossa inicial Conexão MD. Estamos em contagem regressiva e vai ser uma bênção. Jesus abençoe vocês, uma ótima semana Amém. e nos vemos na quinta-feira. Fiquem na paz. Paz, boa noite. Boa noite.